Messianismo político. As eleições estão se aproximando mais uma vez, e essas, em especial, representam um ponto crítico dentro da democracia brasileira. Aparentemente, a polarização das opiniões dos brasileiros acerca dos candidatos em questão chegou em seu ápice. Apesar de essa ser uma pauta importante, não é desse ponto que iniciaremos a nossa conversa. Ao longo das próximas semanas, até o fim do período eleitoral, estarei discutindo com vocês elementos que compõem a maneira como o brasileiro entende e faz política. A origem do termo messianismo político está no cruzamento entre a teologia judaico-cristã e a percepção política de uma sociedade. É evidente que a ideia de que virá um Salvador para transformar o mundo e resolver todos os nossos problemas não é exclusivamente cristã, mas foi com o cristianismo que ela ganhou o seu boom. Trocando em miúdos, quando falamos de messianismo político, estamos querendo expressar a ideia de que a tarefa de melhorar o mundo, um país ou uma comunidade, é de uma pessoa só, uma pessoa munida de habilidades sobrenaturais, que tem tudo o que é necessário para pôr em ordem o caos do nosso mundo. Esse fenômeno é antigo. O padre Antônio Vieira, ainda no século XVIII, já flertava com a ideia em seus escritos proféticos, na figura de Dom Sebastião, um dos reis místicos portugueses, desaparecido por volta de 1578 na Batalha de Alcácer Quibir. Um outro exemplar deste fenômeno na história brasileira é Antônio Conselheiro, o líder do povoado de Canudos, também um sebastianista. Os tempos mudaram, a maneira de se fazer política mudou, mas os problemas que o Brasil enfrenta, nem tanto. Hoje em dia é raro encontrar um sebastianista, mas o fenômeno se adaptou às configurações da máquina democrática do Brasil. A ascensão de tendências lulistas, bolsonaristas, lavajatistas e tantas outras esperanças nacionais demonstram que o Brasil ainda está esperando alguém para resolver a bagunça que o país se tornou. Note que nem sempre se trata de uma pessoa. O messianismo político é tão adaptável que pode assumir a figura de um dos poderes da República, de um projeto político, de uma operação da Polícia Federal ou de qualquer outra coisa que consiga acender no coração do brasileiro um pouquinho de fé. Afinal de contas, por mais que tentemos negar, somos um povo sempre disposto a crer. É claro que essa maneira de ver o mundo traz consigo uma série de problemas. Quando esperamos um salvador para as coisas que pertencem ao nosso campo de atuação, passamos a negligenciar a nossa responsabilidade no atual estado das coisas, além de ter uma visão distorcida da realidade. Esse, na verdade, é o primeiro efeito do messianismo político. Passamos a enxergar o objeto da nossa fé como infalível e incorruptível, como algo além de carne e osso, acima do bem e do mal. Isso é um problema quando começam a emergir os sinais de que aquele ser que enxergamos como salvador da pátria se mostra tão humano e corruptível como qualquer outra pessoa. Esse momento de crise normalmente leva a duas posturas, ou uma teimosia e negação da realidade, ou uma profunda decepção e desânimo com as instituições públicas. Outro problema do messianismo político é o estado de conflito que ele provoca dentro da sociedade. Como associamos ao líder um caráter quase sagrado, discordar dele quase que é pecado. Quando se tem apenas um messias político no páreo, isso é ruim. Pode provocar os mesmos extremismos que condenamos na era medieval e no nazismo. Mas quando existe mais de uma proposta de messias possível, é que a coisa fica feia de verdade. Os projetos concorrentes de país fundamentados em figuras messiânicas nunca são dados ao diálogo e à autocrítica. Entendem o seu projeto político como única via possível. Logo, está criado o clima de antagonismo geral entre os rebanhos envolvidos. Trata-se de um estado social em que todos falam ao mesmo tempo, ninguém se entende e ninguém tem a menor propensão a se entender. Outro aspecto cruel desta tendência é o sufocamento do senso de responsabilidade pessoal. Ao esperar a solução de um líder messiânico para a pobreza e vulnerabilidade social, o indivíduo deixa de fazer sua parte para ajudar o próximo. Ao depositar suas esperanças em um líder político que vai promover um projeto de cidade adequado e livre dos engasgos da modernidade, o fiel deixa de zelar pelo lugar onde vive. Mas o que fazer a respeito disso? Como se prevenir desse pensamento retrógrado? E como saber se já não estamos enredados por esse tipo de pensamento? O primeiro passo para resolver o problema é reconhecer a sua existência.
Saber que essa é uma tendência no Brasil, conseguir identificá-la nos noticiários nacionais e nas conversas em redes sociais já é alguma coisa. Quanto mais percebemos um problema, mais podemos fazer alguma coisa sobre ele. Além disso, é importante pensar na maneira como funcionam as engrenagens da democracia brasileira. Elas foram criadas para assegurar que o seu bom funcionamento esteja ancorado na participação popular e no trabalho harmônico dos três poderes da República. Os políticos são gestores públicos, servos do povo, e devem ser encarados como tal. Devem ser fiscalizados e observados, nunca colocados em uma posição superior à do cidadão. Finalmente, é preciso entender que a qualidade de um governo depende da qualidade do povo que o elegeu. Cada povo tem o governo que merece. Dessa forma, a responsabilidade de desenvolver um Estado livre de corrupção e conectado com as necessidades do povo é de cada cidadão. Eu sou Wesley Chiama, escritor, leitor e professor de língua portuguesa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e siga o canal para mais conteúdos.